Olá, meu nome é Renato Horta e semanalmente eu gravo vídeos aqui no canal para o curso de Direito das Famílias. Eu vou pedir para que, se você gosta desse vídeo, dê um like, curta ele aí. Convido também para que você assista os vídeos anteriores e, gostando do canal, se inscreva no nosso canal e acione também o sininho para que o YouTube possa ir lhe informando sobre novos vídeos que vierem ser postados aqui no canal. Ok? Ok. No Instagram também você consegue me localizar no @prof.renatohorta. Mande suas críticas, sugestões, se precisar de ajuda, algum auxílio aí com relação a esclarecimento sobre o direito das famílias, será muito agradável esse bate-papo aí através aqui do canal ou mesmo por meio ali do Instagram, ok? No vídeo anterior eu comecei, né, eu iniciei o tema casamento e hoje eu pretendo aqui conversar com vocês a respeito de impedimentos e causas suspensivas, ok? E para começar esse tema, eu gostaria de fazer um paralelo aqui entre incapacidade para o casamento e impedimento. Isso porque, se a gente examinar a incapacidade para o casamento, nós vamos observar que é uma norma de caráter aí, geral e absoluto. Isso porque aquelas pessoas que não têm a idade núbil, ou seja, menor aqui de 16 anos, não vai poder casar. Então veja, todas as pessoas que tiverem aí uma idade menor que 16 anos estão impossibilitadas aí de casar em razão da sua incapacidade, em razão de não ter atingido a idade núbil. Do outro lado, que nós temos aqui o impedimento, vocês vão observar que são apresentadas aí causas, né, circunstâncias que vêm a impedir o casamento, assim como também vocês vão verificar que essas circunstâncias elas estão direcionadas a determinadas pessoas, a uma questão bem específica a determinadas pessoas, e não tem o mesmo caráter geral do qual eu tinha comentado quando eu falei a respeito da incapacidade. E essas circunstâncias elas vão envolver aí questões relacionadas a parentesco, relacionada a vínculo conjugal e relacionado também a crime, ok? Esses são aí alguns impedimentos, os impedimentos aí de caráter absoluto. E é o que eu vou tratar com vocês dentro dessas três caixinhas que eu trouxe aqui sobre o impedimento, ok? O primeiro deles seria o impedimento consanguíneo. Ele é decorrente aí da relação entre ascendentes e descendentes que estão impossibilitados aí para o casamento. E essa ascendência e descendência independe se natural ou civil. Natural, biológico. Civil é filiação socioafetiva e também adoção, ok? Estariam impedidos aí para o casamento. Outro impedimento também que tem essa mesma relação é o impedimento do casamento entre irmãos, seja esses irmãos unilaterais ou bilaterais, estarão impedidos aí da mesma forma. O Código Civil também ele traz um impedimento para o casamento entre os colaterais até o terceiro grau, inclusive. E aí, com relação a essa questão do casamento entre os colaterais, é importante trazer aqui a regulamentação do decreto 3200 de 1941, onde ele trata a respeito do casamento avuncular. É um nome feio, né? Avuncular. Mas é o casamento que se dá aí entre tio e sobrinho, tá joia? Casamento entre tio e sobrinho. O que, à primeira vista, eles seriam uma causa aí de impedimento, né? Uma causa aí de impedimento absoluto para o casamento. Mas, segundo o Decreto-Lei 3200 de 41, ele vem falando que é possível o casamento, mas aí desde que cumprida algumas regras. E que regras são essas, né? Primeiro, é necessário um exame realizado por dois médicos aqui,
e eles devem emitir um laudo conclusivo atestando aí sanidade e atestando que essa união, né, entre aí tio e sobrinho, ela não irá causar risco a eles e também a uma eventual prole. Ainda assim, mesmo munido desse documento, é necessário requerer autorização judicial. Ok? Tudo bem aí com relação a esses? Ótimo. Um outro vínculo também existente e que impede o casamento é o vínculo de afinidade. Afinidade aí em linha reta. O que significa isso? É o seguinte, o parentesco por afinidade, ele não decorre então de uma relação consanguínea ou mesmo civil direta. O que eu estou querendo dizer com essa história? É o seguinte, quando você vive em união estável com uma pessoa ou então você casa com uma pessoa, você estabelece também ali um parentesco com afinidade, com os parentes do seu cônjuge ou companheiro. Que parentes? Sogro, sogra, com o enteado, enteada, cunhado, cunhada. Então você gera uma relação ali de afinidade. O impedimento que existe é com relação aos parentes afins em linha reta, ou seja, enteado, enteada e sogro e sogra. Mesmo com o fim do relacionamento, né, do casamento ou então da união estável, esse vínculo de afinidade em linha reta, ele não se dissolve. Isso faz com que, mesmo divorciado ou dissolvida a união estável, você não possa casar com a sua sogra ou seu sogro, assim como você também não vai poder casar aí com seu enteado ou enteada. Veja que é em linha reta, ou seja, cunhado e cunhada, né? Ex-cunhado e ex-cunhada, não estariam impossibilitados aí do casamento. Tudo bem? Ok. Existem uma outra caixinha aqui, né, dentro desses impedimentos, aqueles que estão resultantes de vínculo. Isso significa o seguinte, se você é casado, você não pode casar de novo, ok? Enquanto permanecer casado, né, é claro. E mesmo separados judicialmente ou extrajudicialmente, não podem casar de novo. Por quê? A separação, ela coloca fim à sociedade conjugal, mas não coloca fim ao vínculo conjugal. Então, para que uma pessoa separada, né, ou mesmo casada, venha a poder contrair novas núpcias válidas, é necessário que ela se divorcie. Tudo bem? Ou então, né, ocorra a viuvez aqui também, ou então a, a ausência, né, outra possibilidade também, ou então até mesmo a nulidade do casamento para que essa pessoa possa contrair novas núpcias. Ok? Beleza. Existe também um outro impedimento, e esse impedimento é decorrente de crime. Na seguinte situação, você estaria impossibilitado ou impedido de casar com aquela pessoa que atentasse contra a vida do seu cônjuge ou companheiro. Ok? Veja, da forma aí consumada, né, uma tentativa de um homicídio aí consumado ou tentado. Tá joia? Existiria então um impedimento. Lembrando que esse impedimento ele não vai acontecer no caso de haver prescrição do crime ou então se essa pessoa for absolvida. E lembre-se que aqui eu estou falando também de crime doloso contra a vida. Não, a gente não existe esse impedimento aí para um eventual homicídio ou tentativa aí culposa. Tá joia? Tentativa culposa. Tem aí não existiria esse impedimento. Tudo bem? Ok. Então veja bem. Agora que nós já sabemos aí a respeito desse impedimento, o que poderia vir aqui em sua mente é o seguinte: tá, mas e se essas pessoas tentarem, né? Veja, a pessoa tentou contra a vida dolosamente, né? Contra a vida do meu cônjuge e eu vou casar com essa pessoa, quero casar com essa pessoa, né? Como que o oficial do cartório vai saber disso? Que essa pessoa atentou contra a vida do meu cônjuge, né? Do meu ex-cônjuge, já que agora eu vou casar, né? Eu tenho que ter ele divorciado ou então ele falecido, né? Como?
né? E aí a gente vê o seguinte, é necessário então compreender quando, até quando eu posso fazer essa impugnação, né? Ou então arguir esse impedimento, e quem são as pessoas que são legitimadas para tanto, né? Então vamos lá, vamos dividir aí em duas partes. E o que vai ser determinante para dividir aí quando é a data da celebração do casamento. Então veja bem, até a data para celebração do casamento, qualquer pessoa que ficar sabendo, né, que conheça esse impedimento, pode arguir ele junto ao cartório, ok? Beleza. Outro, o próprio oficial, né? O oficial ali do cartório, ele, se ele souber de algum desses impedimentos, ele pode arguir esse impedimento. Ô, Renato, mas foi celebrado. O casamento foi celebrado. E aí? Bem, se o casamento fosse celebrado, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses impedimentos, eles geram uma nulidade absoluta. Tá joia? Então, se eles geram uma nulidade absoluta, eles podem ser arguídos a qualquer momento. O que vai mudar é quais são as partes legitimadas para tanto. Nós vamos ter, depois da celebração, a possibilidade da arguição pelo Ministério Público, ok? E nós vamos também ter a possibilidade de ser arguída esse impedimento por qualquer outra pessoa, mas desde que manifeste um interesse. Ela tem que manifestar qual que é o interesse que ela tem em razão dessa arguição de impedimento. Tudo bem? Beleza. E aí a questão é o seguinte, bem, reconhecido, né, esse impedimento, então é declarado nulo, se já ocorreu a celebração, é declarado nulo o casamento, tá certo? Tá certo. Mas quais são os efeitos? Porque é o seguinte, então aí é declarado nulo aquele casamento. Sim, ótimo. Mas ele vai ter efeito, gente, para aquela pessoa, para aquele cônjuge ou para os dois, né? Os dois podem ter agido de boa fé. Se tiverem agido de boa fé, o casamento vai ser anulado. Do mesmo jeito, vai ser anulado, ok. Mas ele vai gerar alguns efeitos. Ele vai gerar efeitos, principalmente patrimoniais aí, durante o período em que aquelas pessoas, se os dois estiverem de boa fé, para as duas pessoas, né? Imagine o seguinte, novela, né? Igual novela, dois irmãos separados lá na maternidade, se encontram na vida, começam a namorar e casam. Não sabiam que eram irmãos, né? E aí eles vão lá e casam. E aí eles constroem um patrimônio, né, juntos, dando só um exemplo, né, a mulher ela trabalha fora, consegue o dinheiro, o marido aqui ele acaba cuidando da casa, e aí os dois constroem um patrimônio juntos, e como eles acreditavam que estavam casados aí sob o regime de comunhão parcial de bens, ou então universal de bens, não interessa aí, o imóvel está registrado, o imóvel, os veículos, enfim, os bens móveis ou imóveis estão registrados no nome de um só, então descobrem que são irmãos e aí é declarado a nulidade dessa união, né, desse casamento. Mas, veja, vai ter os mesmos efeitos, como se tivesse sido dissolvido naquele momento o casamento, ou seja, os bens vão ser partilhados. Tá joia? O casamento, apesar de ser declarado nulo, como os dois agiram de boa fé, ele vai ter efeitos para os dois que agiram aí de boa fé. Tudo bem? Veja, e quanto aos filhos? Bem, filhos, gente, apesar de ser declarado nulo, né? O casamento vai ser declarado nulo de todo jeito, os filhos vão continuar existindo, né? Os filhos vão continuar existindo, os efeitos decorrentes da filiação permanecerão os mesmos, como se o casamento tivesse sido válido ou inválido ou nunca tivesse ocorrido o casamento, porque não é necessário, né, casar para ter filhos. Então, assim, quanto aos filhos, não vai ter efeito algum essa declaração de nulidade de um casamento em razão desse impedimento, tá joia? Em razão do impedimento. Agora eu queria chamar a atenção para alguns dispositivos do Código Penal, e aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses dispositivos aqui, que estão relacionados aí ao impedimento, tá joia? Nós temos o primeiro aqui que eu trouxe, o artigo 235 do Código Penal, que ele fala a respeito da bigamia, no qual o texto, né, o tipo, diz o seguinte: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então veja, além de ser uma cláusula, né, de impedimento e nulidade aí de um casamento, ele também possui uma sanção penal.
E também nós temos aqui o artigo 236, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. E nós temos aqui, olha, no tipo, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Por quê? Se for casamento anterior, é bigamia, a gente cai no 235, tá joia? Constitui crime. E nós temos ainda o 237, que é o conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Qual é a diferença do 36 para o 37? No 36, um sabe e o outro não. No 37, os dois sabem do impedimento e mesmo assim casam. Tá joia? Então veja, além de existir uma sanção civil, nós também possuímos sanções aí na esfera penal, ok? Quando há infringência aí essas questões decorrentes do impedimento. Bem, gente, como eu comecei esse vídeo aqui trazendo uma comparação para nós entre incapacidade e impedimento, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora avançando sobre o tema, né? Agora eu vou fazer uma comparação breve entre impedimento que nós acabamos aqui de ver e também as causas suspensivas, que é o que nós veremos agora. Veja aqui comigo, olha, tanto o impedimento quanto as causas suspensivas, elas estão relacionadas a questões circunstanciais e relativas a determinadas pessoas, a pessoas específicas, ok? Ok. Enquanto no impedimento eu vou ter aí a impossibilidade, o impedimento, né, de determinadas pessoas para o casamento, com relação às causas suspensivas, eu vou ter aí a imposição de determinadas restrições, ok? Para esse casamento. E aí as causas suspensivas, eu posso apresentar aqui para vocês, ela é dividida em três. Dá para dividir em três caixinhas, vamos dizer assim também, tá joia? Uma primeira que ela está relacionada à questão da viuvez. Isso porque se acontecendo o falecimento de um dos cônjuges e ele tiver deixado aí, herdeiros, o viúvo ou a viúva, ele deve fazer primeiro a partilha, dos bens, a fazer a partilha dos bens deixados aí pelo falecido, para só então depois vir a casar. Ô, Renato, mas e se não fizer? Se não fizer? Se a pessoa não fez a partilha e aí ela quer contrair novas núpcias, ela não está impedida, né? Porque a gente não viu isso aí em causa de impedimento, a gente está vendo aqui da suspensão. Bem, nesse caso, poderá ser imposto a ela uma restrição com relação ao regime de bens desse novo casamento, que deverá ser sobre o regime de separação total de bens, ok? Por que você fala poderá e não é? A gente vai ver por quê. Veja aqui, uma outra questão também, que é o seguinte, com relação aí à viúva ou então a mulher que tiver sido desfeito o seu casamento, por ser nulo, ou então mesmo após o divórcio, Veja, a causa de suspensão para o casamento que é feito em até 10 meses depois dessas circunstâncias que eu listei aqui para vocês, ok? Então, até 10 meses aí é uma causa suspensiva, mas ela poderá vir a ser afastada se a mulher comprovar que ela não está grávida, Basta fazer o exame de gravidez e ver que ela não está grávida. Então, essa cláusula que apesar, essa circunstância, melhor dizendo, mesmo ela tendo aí um prazo, um lapso, aí já determinado, ela pode ser afastada por um simples exame. Se é porque há suspeita de que essa pessoa, essa mulher, ela estaria grávida, basta ela fazer o exame aí de gravidez e verificar que ela não está grávida, que não seria imposta a ela a necessidade do regime, para esse novo casamento, da imposição do regime de bens, de separação total de bens. Ok? Então, se ela não estiver grávida, não vai haver confusão patrimonial e em virtude disso aí, ela
poderia casar independentemente do regime de bens. Existe uma outra questão que ela está relacionada aí à possibilidade do divórcio, né? A pessoa que venha a divorciar, ela vem a divorciar, mas não vem a partilhar os bens. Então é possível você divorciar hoje sem necessariamente partilhar os bens. Só que isso é uma cláusula, uma circunstância, melhor dizendo, suspensiva para um eventual futuro casamento e que vai aí impor a necessidade do regime de comunhão, de comunhão não, desculpa, do regime de bens, de separação total de bens. Tá joia? Então veja, se casou, né, divorciou, não partilhou os bens, né, não foi feita a partilha ainda, e contraiu novas núpcias, esse novo casamento deve ser por regime de comunhão, né, o regime de bens aqui vai ser o regime de separação total de bens, ok? Por quê? Porque não partilhou, ok? Não partilhou. Isso aí tem que tomar um cuidado, gente, porque, mas não partilhou, Renato, porque não tinha bens a partilhar, então tem que informar isso, tá joia? Para que então, na hora que for sair a decisão judicial, venha aí, decisão judicial ou então mesmo um divórcio extrajudicial, já venha declarado isso, que não tem bens a partilhar, porque senão vai ser imposto aí um regime de bens que é o de separação total de bens. Veja, existe uma outra possibilidade aqui de suspensão, que é aquela destinada aí ao tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa que está sob a tutela ou a curatela. Isso enquanto não cessar essa tutela ou curatela, essa impossibilidade aí, né, essa suspensão aí do casamento, ela vai existir. Ela vai existir enquanto não cessar essa tutela ou curatela. E ela só vai cessar após encerrada a tutela ou curatela e também houver aí sido realizada e aprovada as contas do tutor ou curador. Enquanto não acontecer isso, vai estar presente aqui uma circunstância suspensiva aí para o casamento, tá? Todas essas circunstâncias que eu apresentei aqui para vocês, é possível que elas sejam elididas judicialmente. Mas para isso os interessados têm que acionar o judiciário e então comprovar que aquela nova união, né, não vai trazer qualquer prejuízo a terceiros. Então aí não temos sentido a imposição de um regime de separação total ou absoluta de bens, tá? Como uma forma aí de pena, vamos dizer assim, ou de sanção àqueles que não deveriam casar e mesmo assim contraem núpcias, tá joia? Vamos lá. Ô Renato, mas vamos imaginar que existe alguma cláusula suspensiva, mas né, como é que a pessoa lá do cartório, o oficial, ele vai ficar sabendo disso? Como que ele vai ficar sabendo que isso existe? Como é que funciona? Existe algum prazo para eu poder aí, impugnar isso? Como se trata? Bem, gente, aí é o seguinte, se tratando aqui de suspensão e ele está relacionado mais a interesses privados, né, principalmente aí de terceiros, o prazo para essa impugnação é de 15 dias, durante, né, os 15 dias dos proclamas. A gente vai estudar as etapas do casamento e aí eu vou conseguir localizar para vocês quando que acontecem os proclamas, tá joia? A publicação aí dos editais, não é isso mesmo? Então veja, e quem são as pessoas que podem arguir, né, essa suspensão? Igual a gente viu no impedimento, quais são as pessoas que podem arguir essa suspensão? E aí são todos aqueles parentes aí dos cônjuges em linha reta. Pode ser também irmãos e cunhados e qualquer terceiro prejudicado, ok? Ele poderá aí
arguir. Agora, não sendo oposta aí nenhuma suspensão nesse prazo legal, esse casamento ele vai continuar sendo válido, tá joia? Ele vai continuar sendo válido. Porém, o regime de bens, como eu já tinha dito aqui para vocês, ele vai ser o regime de bens de separação legal ou absoluta de bens, que inclusive nós temos uma súmula que trata a respeito disso, que é a súmula 377 do STF, né? Quando eu estiver tratando a respeito de regime de bens, eu vou falar novamente a respeito aí dessa súmula 377. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, eu pretendo falar com vocês aqui a respeito das etapas e também das formalidades do casamento. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você dê um like e também aguarde aí sugestões ou críticas, tá joia? Então até lá, muito obrigado e até semana que vem. Tchau!